Organização. Dicas e sugestões para uma vida organizada. Hoje nós vamos falar sobre de que forma a organização ela pode ser útil nas nossas vidas e como ela pode nos ajudar. Antes de começarmos, nós vamos estabelecer alguns princípios. Organização é noia ou necessidade? Se nós observarmos esses pontos aqui colocados, vamos perceber que é de fato uma necessidade. Nós precisamos cuidar do que Deus nos deu a responsabilidade para cuidar. Nós devemos também cuidar de forma adequada e sermos organizadas para cumprirmos bem o papel de auxiliadoras e para refletirmos o perfil da mulher chamada mulher virtuosa, aquela que é descrita em Provérbios 31. Nós vamos começar indicando quais serão os tópicos que nós vamos tratar. Primeiro, estabeleça metas e dimensione seu tempo para alcançá-las. Segundo, estabeleça rotinas. Esqueça o modus operandi sob demanda, ou seja, deixe de fazer as coisas à medida que surge a necessidade de fazê-las. Programe-se. Terceiro, destralhe-se. E, por fim, determine um lugar para cada coisa. Então, nós vamos tratar de cada um desses 4 itens de maneira mais detalhada. O primeiro deles, o estabelecimento de metas. Antes de o mês começar, por exemplo, ou antes da semana começar, programe, faça um checklist de seus projetos para aquele período. Nesse caso aqui, eu coloquei o exemplo como se você fosse planejar o mês de maio. Então, eu coloquei como se eu estivesse planejando o meu mês de maio. Então, o que eu deveria realizar em maio? Planejar as férias de julho com a família, pensar nos destinos, enfim, planejar as férias, planejar a festa de aniversário de Levi, que é o meu filho mais novo. Então, como se em maio eu estivesse me programando antecipadamente para essa festinha. Comprar presente dos aniversariantes do mês de junho, que seria o mês seguinte. Então, é importante que você estabeleça essas metas. Se for para uma semana, quais são os compromissos que você tem para essa semana? O que você deseja ao final da semana ter realizado? É importante você fazer esse planejamento para que você possa dimensionar melhor o seu tempo, para que você possa ter melhores condições de administrar seu tempo também. Dessa forma, você não vai fazer as coisas de forma corrida, atropelada, e vai conseguir ter uma organização capaz de lhe dar tranquilidade nos afazeres do dia a dia. O segundo ponto é o estabelecimento de rotinas. A rotina, à medida que nós vamos executando essa rotina, que nós vamos repetindo essa rotina, nós vamos nos tornando mais hábeis e mais ágeis também no desempenho dessas tarefas que fazem parte das rotinas. Então, por isso, tudo ficará mais fácil para você. Se você estabelece rotinas, você já sabe quais são os próximos passos, você já sabe o que deverá acontecer a seguir e você já vai entrando num ritmo em que as coisas se tornam mais fáceis para você. Também o estabelecimento de rotinas trará segurança aos seus filhos, porque eles não serão pegos de surpresa. Eles sabem quais são os eventos, eles sabem em que ordem as coisas devem acontecer. Então, por exemplo, se você vai buscá-los na escola, eles estudam pela manhã, você vai buscá-los na escola. Eles já sabem que quando chegarem em casa, eles vão tomar banho, depois de tomar banho eles vão almoçar, depois de almoçar fazer as tarefas, depois das tarefas um momento de brincadeiras. Então, se eles conhecem essa rotina, eles se sentem mais seguros porque eles sabem que eles não serão pegos de surpresa. Também fará você economizar tempo e dinheiro. Tudo que nós planejamos, tudo que nós fazemos de forma ordenada, planejada, nós conseguimos com isso economizar tempo, porque administramos esse tempo melhor, e também economizamos dinheiro, porque nós conseguimos evitar uma série de imprevistos, porque nós nos planejamos para isso.
E também você não esquecerá de nada importante, porque se faz parte da rotina, significa que eram elementos importantes que precisavam fazer parte da rotina. Então, provavelmente você não esquecerá de nada que não podia ser esquecido. Terceiro lugar, destralhe-se. Retire dos espaços da sua casa, dos cômodos da sua casa, tudo aquilo que você não utiliza e o que pode ser descartado ou doado. Então, se você fizer esse exercício de separar o que não serve nem para você nem para ninguém, vai para o lixo. O que pode ser doado é separado. E o que de fato você utiliza é o que vai ser mantido. Se você fizer isso, você vai liberar espaço na sua casa, especialmente porque hoje nós temos residências com um espaço reduzido, então não temos tantos lugares onde guardar objetos. Então, o ideal é que você só mantenha o que de fato você utiliza e também você poderá ajudar quem precisa. Se você doar aquilo que não lhe serve, mas que pode ser útil a outras pessoas, você poderá também ajudar quem precisa. E por fim, determine um lugar para cada coisa. Um dos princípios fundamentais da organização é a setorização, ou seja, cada coisa tem o seu próprio lugar. E eu coloquei aqui algumas ilustrações, algumas fotos, mostrando de que forma você pode organizar. Nesse exemplo, os temperos, as canecas, aquelas coisas que são utilizadas, os utensílios são utilizados mais frequentemente, estão bem próximos ao alcance das mãos. Aqui o exemplo de um quarto, onde se percebe claramente a setorização a que eu me referi anteriormente. De um lado, nós temos uma área de trabalho, de estudos, do outro lado, a cama. Nesse espaço dos estudos, nós temos uma mesa, uma estante. E uma boa dica para você organizar uma estante, por exemplo, de livros, é você organizar os livros ou por ordem alfabética ou por temas, para que facilite na hora de você encontrar o livro que você deseja, especialmente se a sua coleção é vasta. Área de serviço, da mesma forma, obedecendo aquele mesmo princípio, deixar ao alcance das mãos o que é utilizado mais frequentemente. O quarto de brinquedos, aquilo a que eu havia me referido. Nesse caso, nós temos um lado do quarto, uma parede, onde estão os brinquedos. Nós temos um móvel, onde os brinquedos são dispostos, e caixas e recipientes para cada tipo de brinquedo. Então, nós vemos num recipiente peças de montar, nos baldes que estão na parte superior do móvel. Na parte inferior, nós vemos cestos com bichos de pelúcia, com brinquedos de pano. É exatamente essa a ideia, de que você divida os brinquedos por categoria e organize os brinquedos por categoria. Facilita para você e para os seus filhos. E o escritório, também da mesma forma, uma área de arquivo, de guardar material, uma prateleira com livros, a prateleira mais baixa com aquilo que é utilizado mais frequentemente. E se você observar, todas as caixas, as pastas, elas estão etiquetadas. Isso também facilita bastante. No caso do escritório, facilita o seu trabalho. E por fim, eu sugiro aqui algumas fontes de informação e também de inspiração. Sites em que eu costumo fazer pesquisas e pego boas dicas de organização. Há alguns exemplos também nesses sites, especialmente os 3 últimos, de itens do tipo faça você mesmo, em que você pode reaproveitar materiais e fazer objetos de muita utilidade. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam aproveitar essas dicas e aplicar à vida de vocês e que isso possa ter um bom efeito. Obrigada.